E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou contar um relato bem interessante. É de um Leonardo, não do vídeo anterior. Esse, na verdade, é de um internauta que conheceu o canal por acaso. Mandou inbox o relato dele. Hoje em dia a gente tá bem amigos. E eu achei muito interessante, ele permitiu e vou compartilhar com vocês uma história um pouco não, na realidade bem sobrenatural, bem surreal, bem esquisita. Ele disse ter algumas histórias na praia bem assustadoras, mas essa, de longe, é a que mais marcou. Esse fato aconteceu no aniversário dele de 21 anos de idade. A amiga dele tem uma tia que tem um apartamento numa casa de praia e eles resolveram comemorar o aniversário dele lá. Então, claro, foi ele, o ex-namorado dele, a amiga e o namorado da amiga. Só que chegando no apartamento, ele disse que sentiu uma presença tão pesada, como se alguém estivesse vigiando eles no apartamento. Alguém olhando pra ele, um certo peso naquele ambiente, só que ele resolveu não comentar com ninguém sobre isso. Como o apartamento estava fechado há muito tempo, ele disse que quando eles chegaram lá, eles tiveram que fazer uma limpeza muito pesada, uma limpeza geral. Só que quanto mais ele limpava, mais mal ele sentia, mais daquela sensação de alguém olhando pra ele, talvez. Primeiro dia até que foi tranquilo, depois de terminarem de limpar o apartamento, eles foram pra praia, curtir um pouco a praia, que já era final da tarde também, e logo mais voltaram pra casa pra fazer a janta. Então não foi um dia tão produtivo. No dia seguinte, tomaram café da manhã, foram pra praia, voltaram pro almoço, só que eles decidiram ficar no apartamento porque o clima tava mudando, já começa acho que aquele vento, aquelas nuvens cobrindo o sol, então eles falaram, melhor a gente ficar no apartamento e se prevenir. E realmente no final da tarde, lá para 6 horas da tarde, começou uma chuva muito forte. Para melhorar a situação, acabou a energia. Demorou 1 hora para a energia voltar. E aí quando voltou, depois de 1 hora, ele foi fazer a janta. E da cozinha dava para olhar a sala. E na sala tava o ex-namorado dele mexendo no celular. Só que, de repente, o ex-namorado dele se assusta e começa a chamar desesperadamente por ele. E nisso, de relance, o Leonardo olha para ele que, como tinha uma clara visão, olhou para ele lá na sala e ele se assustou com o que viu. Ele viu uma coisa se mexendo do lado dele, mas que simplesmente sumiu. E o ex dele ainda pergunta aos gritos: Você viu isso? E ele diz no relato que ficou sem reação na hora. Sem reação, acho que é aquele gelo, aquela travada que a gente sente quando se assusta. Ele simplesmente saiu da cozinha, foi pra sala e perguntou. O que era aquilo? E ele, muito trêmulo naquela hora, disse que era uma coisa com um rosto horrível e não sabia o que era. De repente, ele disse que começou a sentir uma angústia, uma falta de ar e começou a passar mal. E ele começou a gritar, chamando pela sua amiga, tipo, que logo saiu do quarto, totalmente sem entender da situação, perguntando o que tinha acontecido, o que estava acontecendo lá naquele lugar. E quando ela tocou nele, as mãos dela começaram a formigar e ela começou a passar mal. Ele disse que a vontade dele era sair o quanto antes daquele lugar, era a coisa que ele mais queria, e só para colaborar com a situação, a energia acabou de novo. Imagina a situação, ele disse que foi uma situação horrível. Tudo no escuro, sem energia de novo, sem vela para iluminar. Ele tinha acabado de ver alguma coisa do lado do namorado dele, o ex-namorado dele, e o ex-namorado dele viu aquela coisa e gritou, chamando por ele. Ele começou a passar mal, angustiado, ficando sem ar. A amiga dele saiu do quarto, tocou nele e ela que começou a passar mal. E acabou a energia. Imagina isso. Ele disse que era digno de filme de terror e foi horrível. Foi simplesmente horrível tudo que aconteceu. Então ele pegou na mão da amiga, começou a rezar junto com ela e logo mais a energia voltou e tudo voltou ao normal, se assim pode dizer. Ele disse que quando a energia voltou, todos estavam reunidos na sala, se olharam de forma assustadora um para o outro, querendo entender o que tinha acontecido. E começaram a conversar depois para tentar compreender algo, o que um tinha visto, o que o outro tinha sentido. E depois da conversa decidiram voltar para casa no dia seguinte. Eu perguntei para ele mais detalhes talvez do que ele tinha visto aquele dia. E o único detalhe, a única descrição que ele conseguiu dar é que era um rosto horrível, deformado e com aproximadamente 1,5 m. Galera, olha, espero que dê pra mostrar. Cara, eu tô arrepiado. Cara, é uma coisa tão surreal que não tem muita explicação. Outro relato de praia, o meu anterior, eu realmente fui numa casa de praia que era alugada, viu uma sombra de uma criança tentando abrir a porta e quando abriu não era nada. Então é muito, muito complexo, muito complicado tudo.
tudo isso pra entender. Eu tento imaginar o que? Casa de praia normalmente é alugada. Quando se aluga, passam várias famílias, várias pessoas na casa, várias crenças, várias pessoas com um certo peso na costa, sabe? Com influências. Ou realmente naquele apartamento já aconteceu alguma coisa, ou talvez seja algo mais além, algo que mora naquele apartamento que aconteceu e vaga pelos quartos. Eu sei que realmente foi uma péssima ideia, eu acho, ele passar o aniversário de 21 anos dele de idade naquele lugar, pior presente de todos, e realmente marcou muito. E eu tô bem tenso, eu tô bem aflito contando isso. Agora, o que era aquilo, o que queria, se acabou a energia talvez até vinculado a essa aparição, cara, não dá pra saber, não dá pra entender. Faz muito sentido muitas coisas que ele falou, especialmente a aparição de um rosto só, de um pedaço do corpo, normalmente uma mão, um pé. Então, sim, há muitos elementos que completam a história de muitas pessoas, na qual a gente vê que não é só uma pessoa que vê coisas assim, são mais. E a angústia no peito? E a amiga dele que tocou nele e começou a ter a mão formigando? Então, é complicado. É muito complicado isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam em especial, pois vale muito isso. Se tiver uma história, um relato sobrenatural, ou fases da vida também, embaixo na descrição do vídeo tem um e-mail para realmente enviar tais relatos. E é isso, muito tenso mesmo, caramba. Muito obrigado sempre, gente. Valeu e até a próxima. Beijinhos.